Amém. Meus irmãos, boa noite a todos. Graça e paz. Pela bondade do Senhor, de novo, eu e você estamos aqui. E hoje, numa data especial, celebrando também não só o Dia do Senhor, mas também comemorando o Dia das Mães. Então, desde já, minhas felicitações, meu apreço, meu respeito a cada mãe aqui presente, que o Senhor as abençoe, lhes capacite dia após dia, para que vocês sempre sejam mães ainda melhores, segundo a vontade do Pai, para a glória, honra e o louvor do nome dEle. Que o Senhor as abençoe sempre, no nome de Jesus. E por se tratar também do Dia das Mães hoje, nós vamos estudar, nós vamos meditar sobre a vida de uma mulher, dentre tantas que há na Bíblia, mas nós vamos pensar hoje a respeito de uma delas e como o que ela fez pelo seu filho pode ensinar a mim, pode ensinar a você e a todas as mães que se encontram aqui presentes nessa noite. Para isso eu quero pedir a você que, por favor, abra sua Bíblia comigo no livro de Êxodo, no capítulo 2, nós vamos ler os versos de 1 até o verso de número 10. Êxodo, capítulo 2, versos de 1 a 10. Esse é fácil de achar, você não vai ter problema nenhum, Segundo livro da Bíblia. Gênesis, Êxodo, achou. 2, do 1 ao 10. Êxodo 2, do 1 ao 10. Acharam? Nos diz o seguinte a palavra do nosso Senhor: por essa época, um homem e uma mulher da tribo de Levi se casaram. A mulher engravidou e deu à luz a um menino. Viu que era um lindo bebê e o escondeu por 3 meses. Quando não conseguia mais escondê-lo, pegou um cesto feito de juncos, de papiro, e o revestiu com betume e piche. Acomodou o bebê no cesto e colocou entre os juncos à margem do rio Nilo. A irmã do bebê ficou observando a certa distância para ver o que lhe aconteceria. Pouco depois, a filha do faraó desceu ao Nilo para tomar banho e suas servas foram caminhar pela margem do rio. Quando a princesa viu o cesto entre os juncos, mandou sua serva buscá-lo. Ao abrir o cesto, a princesa viu o bebê. O menino chorava e ela sentiu pena dele. Deve ser um dos meninos hebreus, disse ela. Então, a irmã do menino se aproximou e perguntou à princesa: a senhora quer que eu chame uma mulher hebreia para amamentar o bebê? Quero, respondeu a princesa. A moça foi e chamou a mãe do bebê. A princesa disse à mãe do bebê: leve este menino e amamente-o para mim. Eu pagarei por sua ajuda. A mulher levou o bebê para casa e o amamentou. Quando o menino cresceu, ela o levou de volta à filha do faraó, que o adotou como seu próprio filho. A princesa o chamou de Moisés, pois disse: eu o tirei da água. Vamos orar. Pai, mais uma vez nós nos encontramos diante da Tua palavra, Senhor. Palavra eficaz, palavra viva, palavra diferente de qualquer outra palavra, e que tem o poder de transformar as nossas vidas completamente, de dentro para fora, Senhor. Por isso, diante dessa palavra, ajude-nos, ó Deus, ilumine os nossos olhos, aclare a Sua palavra, Senhor, e nos faça entender e compreender as verdades solenes, Pai, que nela e somente nela nós conseguimos encontrar e dela extrair. Que o Teu Santo Espírito, Senhor, que é o nosso mestre por excelência, traga para o nosso coração aquilo que o Senhor deseja nos falar nessa noite, sempre, ó Deus, para a glória do Teu nome. Nos conceda também ouvidos devotos, para que nós possamos ouvir a Tua palavra com santa devoção. Te peço que toda distração, Senhor, em nossa mente possa cessar, que a mente barulhenta possa se acalmar e que toda a nossa atenção, todo o nosso foco, Senhor, seja destinado à Tua palavra e à Tua palavra somente. Te peço mais uma vez que me escondas atrás da cruz de Cristo, para que só a Tua palavra, e apenas ela, tenha primazia em nosso meio mais uma vez, Senhor, nessa noite. E que apesar das minhas falhas, dos meus pecados,
e das minhas incontáveis, Senhor, limitações. Que Tu não me permitas atrapalhar a exposição de Tua palavra, mas que o Senhor me ajude, para que eu possa expô-la com fidelidade, para a glória do Teu nome, para a edificação do Teu povo e expansão do Teu reino. É a nossa oração a Ti, pedindo, suplicando bom êxito ao Senhor, em nome de Cristo Jesus. Amém. O Dia das Mães é uma oportunidade para todos, no caso, para todos nós celebrarmos uma das mais belas formas da graça comum de Deus em nossas vidas, que é a bênção de ter mãe. Ter mãe é uma bênção, com certeza, eu sei disso, por experiência própria, assim como você também o sabe. Então essa época é uma época propícia para nós comemorarmos essa graça comum de Deus derramada sobre nossas vidas, que é a graça de termos ou de nos ser concedida uma mãe. Mas eu também sei de outra coisa, que por mais que atravessem as noites, muitas vezes escuras, ainda assim, noites escuras, sob os cuidados de Deus, a luta interna muitas vezes permanece dentro de cada uma das mães, talvez dentro de cada mãe que se encontre aqui nessa noite. Quantos questionamentos não já passou pela sua mente, você que é mãe, e ainda outros tantos questionamentos irão passar. Quantos dramas vocês já não vivenciaram e enfrentaram? Não ter um leite suficiente para amamentar. Será que eu vou conseguir dar conta dessa missão? Não estou conseguindo amamentar o meu filho. Será que eu vou em algum momento conseguir amamentá-lo? Eu não estou sendo a mãe que os meus filhos precisam que eu seja. Eu não estou sendo boa o bastante. Não imaginei que seria tão difícil ser mãe. Acho que não vou aguentar. São questionamentos que a grande maioria das mães, se não todas elas, se fazem. Será que meus filhos vão se encaminhar na vida? Será que meus filhos continuarão crendo no Senhor? Onde foi que eu errei com ele? Onde foi que eu errei com ela? Se eu tivesse conseguido fazer só um pouco mais, se eu tivesse me empenhado um pouco mais, se eu tivesse tido mais força, se eu tivesse feito diferente naquele momento, naquela ocasião, naquela circunstância. São medos, são traumas às vezes, e até ansiedades, que muitas, repito, se não todas as mães carregam. Eu sei disso, já conversei com muitas mães e oro ainda por todas as mães dessa igreja. Mas nós precisamos entender, ou vocês precisam entender, a vocês que foi dado o privilégio de ser mães, que vocês não estão sozinhas. Deus está com vocês em cada passo dessa agridoce, mas tão sublime missão. Ele caminha com você, como nós cantamos e como falamos, Mona Lisa falou aqui no início. Do início ao fim, Deus está conosco. Em todo o trajeto da nossa vida, Deus está conosco. Em cada fase da sua maternidade, tenha certeza de que Deus está com você. Então me permite lhes contar um segredo. Quando esses sentimentos, como todas essas questões, todos esses questionamentos que eu acabei de elencar aqui, quando eles não te tornam indiferente, eles se tornam sempre sim em fardos e temores da maternidade que podem consumir você por dentro. Podem até criar ansiedades que eu diria que se tornam em ansiedades perpétuas e que podem inclusive adoecer o seu coração e obviamente somatizar, ou seja, adoecer também o seu corpo. Ou você pode pegar cada uma dessas questões ou desses questionamentos e pela graça de Deus apresentar cada um deles diante daquele que tem um controle absoluto sobre tudo e sobre todos, sobre aquele que pode cuidar dos seus filhos infinitamente melhor do que você, sobre aquele que ama os seus filhos como você jamais poderia amar. Leve as suas queixas, leve os seus questionamentos, leve suas fraquezas aos pés da cruz e ali deposite diante do Senhor. E do Senhor, do Cristo crucificado, receba força para continuar o seu projeto de maternidade. Receba forças do Senhor para continuar sendo
a mãe que eu tenho certeza que Deus vai te dar a capacidade que você deseja ser e além daquilo que você pode e de fato ser. Uma excelente, uma maravilhosa mãe para os seus filhos. Mas o Dia das Mães também não é um dia só de alegria, como Mona Lisa destacou logo no início. O Dia das Mães, ele também pode ser doloroso. Para algumas mulheres, por exemplo, que têm um desejo de ser mãe, mas que infelizmente não conseguiram engravidar. Outros sentem ainda um sabor amargo devido à saudade da mãe que partiu. E o filho ficou, mas a mãe partiu e ele não tem mais contato com a sua mãe. Outros ainda sofrem por outro motivo, porque lamentavelmente ou infelizmente não tiveram uma mãe boa, uma mãe que fosse capaz de os amar, de os proteger e de cuidar deles, como as mães tanto sabem fazê-lo. Então alguns comemoram, mas outros sentem uma espécie de tristeza e de pesar no coração por conta dessa data. Mas nós precisamos entender que tudo isso é consequência de eu e você, nós, vivermos num mundo que foi totalmente afetado pelo pecado. E apesar de todas as virtudes que nós sabemos que as nossas mães têm, que você sabe que a sua mãe tem, elas também são, assim como você e assim como eu, pecadores. Sua mãe não deixa de ser pecadora por ser sua mãe. Minha mãe não deixa de ser pecadora por ser minha mãe. E até a própria mãe do Senhor Jesus reconhecia a necessidade que ela mesma tinha de um Salvador e de quão carente ela era da misericórdia divina. Lucas capítulo 1, verso 47 e Lucas capítulo 1, verso 50, se não me falha a memória. Maria expressa isso, a sua necessidade de um Salvador e a sua necessidade de que a misericórdia divina também a alcançasse. Então perceba, não há ser que não precise da misericórdia e da graça do Senhor. Um teólogo chamado David Mathis escreveu algo interessante em um dos seus artigos falando sobre as mães. Ele diz: tenha você tido uma mãe que fracassou terrivelmente com você, ou seja você uma mãe absolutamente consciente de seus fracassos, jamais se esqueça de que sempre existe graça e bondade para serem reconhecidos e admirados em quase todas as situações, mesmo tendo elas sido profundamente manchadas pelo pecado. Ainda assim, diante de situações difíceis que você pode ter vivenciado e ocorrido em sua vida, é possível ver marcas, traços da graça de Deus na sua vida como mãe e na vida também da sua mãe. Entretanto, para a grande maioria, o Dia das Mães dispara emoções ou ações, para ficar mais correto, ações de graças, todas as vezes que trazemos à mente a lembrança da nossa mãe, ou ainda a lembrança da nossa avó. Muitos já foram criados por sua avó, tiveram um laço afetivo, às vezes até mais estreito com a avó do que a mãe. Então, para a grande maioria, quando se fala em mãe ou quando se fala em avó, a lembrança no coração é uma lembrança gostosa. Pode até ser uma lembrança de saudade, mas ela não é dolorida. Da forma como a mãe educou, da forma como a mãe criou, da forma piedosa, vamos dizer assim, também como a mãe viveu, e para quem teve uma mãe cristã, da forma como essa mãe educou você nos caminhos do Senhor. E assim nós podemos fazer coro com o rei Lemuel, com aquilo que ele escreveu em Provérbios 31, versos 28 e 29. Os filhos a respeitam e dela falam bem. O marido não economiza elogios e diz: muitas mulheres têm feito coisas maravilhosas, mas você superou todas. Que os maridos possam dizer isso das esposas dessa igreja no nome de Jesus. Amém? Que isso seja uma realidade na sua vida, para a glória do Senhor. Certa vez Napoleão disse o seguinte: deixai que a França tenha boas mães e ela terá bons filhos. Napoleão sabia na responsabilidade que uma mãe tem na formação do seu filho, na formação da índole do seu filho, no instruir o seu filho no bom caminho. Hoje,
mais do que nunca, tantos anos depois que Napoleão falou essa frase, nós necessitamos de mães possuidoras de um caráter cristão, mães que temam a Deus, mães que amem ao Senhor, e que por temer a Deus e que por amar ao Senhor, educam os seus filhos também no caminho do Senhor. É imperativo que você, mãe, seja essa mãe cristã, fiel, modelo, exemplo para sua filha, para o seu filho, e que você possa educar o seu filho, sua filha, nos caminhos do Senhor, para que, quem sabe, lá no futuro, eles possam educar os seus filhos com a instrução que receberam também de você hoje. E que digam aos seus netos: o que eu estou ensinando para você, eu aprendi com a sua mãe. Foi sua mãe que me ensinou a roda da mesa há tantos e há tantos anos atrás. Uma mãe bem-sucedida é a chave do sucesso no lar, e diria alguns estadistas, também de uma nação. Nenhuma outra força na vida da criança é tão poderosa quanto a influência de uma mãe. Muitos historiadores falam disso, que através dos séculos a mãe tem sido um fator estabilizador na história. Quando as mães educaram seus filhos, quando as mães não fugiram do seu papel de educar, de criar os seus filhos, elas criaram filhos fortes, que consequentemente tornaram as nações mais fortes. O mesmo Napoleão costumava dizer: o destino de uma nação está sempre nas mãos de uma mãe. A mão que balança o berço, a mão que ensina, a mão que educa, a mão que forja o caráter dessa criança. E quantos homens e mulheres que se tornaram conhecidos ao longo da história da humanidade, não se tornaram naquilo que eles são, naquilo que eles foram, por causa de suas mães, por causa da influência de suas mães. George Washington, tão conhecido nos Estados Unidos e fora dele também, teve uma mãe religiosa, teve uma mãe sensata, uma mãe piedosa, que o ensinou os caminhos do Senhor, os preceitos do Senhor. E esse homem se tornou um dos homens mais respeitáveis dos Estados Unidos da América. Já a mãe de Nero, um dos piores imperadores romanos de toda a história, Nero teve uma mãe extremamente gananciosa. Nero teve uma mãe extremamente voltada para a sensualidade, para a luxúria. E essa mãe também era uma mãe assassina. Consequentemente, criou um dos homens mais cruéis de toda a história. Se você estudar a história de Nero, a vida de Nero, você fica estupefato com a crueldade desse homem. Matou a esposa e inclusive matou seus próprios filhos, mandou matar seus próprios filhos por ganância, para que eles não assumissem o trono. Um dos piores homens que já viveu nessa terra. Muito do que ele se tornou foi por causa do que a sua mãe era: gananciosa, vivendo uma vida lasciva, extremamente sensual, inclusive chegando ao ponto de matar também. Criou um monstro infinitamente pior do que ela. Sem sombra de dúvidas, uma mãe pode influenciar decisivamente os seus filhos, tanto para o bem quanto para o mal. Tanto para que o seu filho e sua filha cresçam no caminho do Senhor e se tornem uma pessoa de bem, quanto para que ele se torne uma pessoa ruim, um mau elemento da nossa sociedade. Se houve um tempo em que nós necessitássemos tanto de mães cristãs, esse tempo se chama hoje. É necessário que você seja uma mãe cristã de verdade e que ensine valores cristãos de verdade aos seus filhos, seja ele um menino, seja ele uma menina, seja o seu casal de filhos. Precisamos hoje imperativamente que as mães desempenhem os seus papéis de mãe dentro do seu lar. E nessa noite do Dia das Mães, eu vou usar o exemplo de uma mulher de certa forma desconhecida, que é a mulher do texto que nós lemos hoje de Êxodo capítulo 2, versos de 1 a 10. A mulher que nós falamos sobre ela, que lemos sobre ela no texto, na verdade, se chama Joquebede. E ela foi no caso, a mãe de Moisés. Eu quero usar a vida de Joquebede para ilustrar a fibra, a garra e a determinação que compõem a vida das mães. Joquebede é um exemplo belíssimo dessa garra, dessa determinação, dessa pujança que há no coração das mães. Então eu espero
e desejo a todos que Deus encoraje e estimule cada mãe aqui presente nessa noite. Há um ditado que diz que por trás de todo grande homem sempre há uma grande mulher, e é verdade, né? Há uma mãe, por trás de todo grande homem bem sucedido, há uma mãe, há uma esposa, né, que orienta, que ajuda na construção de uma vida, na construção e na aquisição de tantas coisas que passam ao longo das diversas fases de nossa vida. E não foi diferente com Moisés. Moisés se tornou um dos maiores líderes da história do povo de Deus. Moisés é conhecido como sendo o grande libertador do povo da prisão e do sofrimento que eles enfrentaram durante os seus 430 anos de servidão no Egito. Moisés é conhecido no mundo inteiro, entretanto sua mãe não. Quase não se ouve falar de Joquebede. Muitos sequer sabem o nome da mãe de Moisés. Talvez você nem soubesse que o nome dela era Joquebede, mas com certeza absoluta ela foi uma figura importantíssima, fundamental na formação de Moisés, para que Moisés se tornasse o grande homem que ele foi. Muito do que Moisés foi, ele ficou devendo à mãe que ele teve. A filha do faraó, por outro lado, também com certeza teve a sua parcela de contribuição na formação de Moisés. Por isso que Joquebede, depois de um certo tempo, entrega Moisés para que ele seja criado pela filha do faraó. Com certeza também uma mulher sábia, com certeza também uma mulher inteligente, que contribuiu beneficamente, positivamente, para que Moisés também se tornasse aquilo que ele foi. Então perceba, uma mãe biológica e uma mãe do coração. Se você não tiver, se Deus não te deu a graça de ser uma mãe biológica, você ainda assim pode ser uma mãe do coração. Uma mãe que cria, uma mãe que vai cuidar daquele que não foi gerado pelo seu ventre, mas daquele que é fruto do amor do seu coração por aquela criança, por aquela pessoa. O faraó temia uma revolta, só para colocar você dentro do contexto da vida de Moisés. O faraó daquela época temia uma revolta por parte dos hebreus. Desde que José vai para o Egito, se torna governador do Egito e depois traz a sua família, naquela época de grande fome, os hebreus começam a se multiplicar. E o faraó, temendo uma revolta, temendo que perdesse o poder, ele manda matar todos os meninos hebreus. Mas muitas das parteiras daquela época não quiseram fazer isso, se recusaram a fazer isso, temendo o castigo de Deus. Então o exército de Faraó começa a procurar essas crianças hebreias do sexo masculino para matar todos eles. Na época que Moisés também havia nascido, mas Deus, em sua soberana providência e em seu eterno propósito, ele tinha um plano para a vida de Moisés. Moisés seria aquele que iria libertar o seu povo, mas onde colocar essa criança a salvo da ira do faraó, da ira da maior nação daquela época, da maior potência bélica e mundial daquele tempo, o Egito? Onde poderia se esconder Moisés? E onde Moisés foi escondido? É interessante que talvez, se fôssemos o meu plano e o seu plano, nós tentássemos levar o nosso filho para o lugar mais distante possível do Egito. Não é assim? Vamos para outra extremidade do mundo, vamos para outra extremidade da terra, a fim de fugir do faraó. Mas onde Moisés foi criado? Moisés foi criado dentro do palácio do faraó, que queria matá-lo, porque era um plano de Deus. E perceba, a mãe de Moisés, Joquebede, ainda recebeu um salário para cuidar do próprio filho. A filha do faraó ainda pagou a ela, nós lemos isso no verso número 9, pagou ela para que ela pudesse criar o seu próprio filho. É aquilo que nós chamaríamos de uma ironia divina. O salvador do povo de Deus foi criado pelo seu próprio inimigo. O faraó criou aquele que seria o libertador dos seus escravos, porque Deus tinha um plano, e esse plano Deus já havia colocado dentro do coração de uma mãe, a mãe de Moisés,
chamada Joquebede. Vou falar diversas vezes para esse nome ficar no seu coração. E nós sabemos mesmo que Moisés, sendo forçadamente adotado pela filha do faraó, Joquebede encontrou uma maneira de ter contato com seu filho. Mesmo depois ela tendo entregado Moisés para a filha do faraó, ela não deixou de ter contato com Moisés. E esse contato com Moisés foi fundamental para que ela pudesse instruir Moisés acerca do Deus dos seus antepassados. Foi a mãe de Moisés que ensinou a ele a temer a Deus. Foi a mãe de Moisés que ensinou a ele a respeitar a Deus. Foi a mãe de Moisés que ensinou Moisés sobre quem Deus era. Por isso que quando o Senhor aparece para Moisés, Moisés sabe quem era Deus. Moisés conhecia o Deus do seu povo, porque a sua mãe falou do seu Deus para o seu filho. Você tem falado de Deus para o seu filho? Você tem falado de Deus para a sua filha? Você tem falado de Deus para os seus filhos? Seus filhos conhecem a Deus? Você instrui seus filhos no caminho do Senhor? Ou você deixa isso a cargo do ministério infantil da igreja, uma vez na semana? Se você não faz isso, comece a fazer. Ore com seus filhos. Leia a Bíblia com seus filhos. Ensine os seus filhos no caminho que eles devem andar. Faça como Joquebede fez. E ela não fez só isso. O que uma mãe é capaz de fazer por seu filho? É a pergunta que vai introduzir aquilo que ela fez por Moisés. O que você seria capaz de fazer pelo seu filho? Você que é mãe. Com certeza você vai dizer tudo. Se fosse necessário você dar a sua vida pelo seu filho, pela sua vida, pela sua filha, eu tenho certeza que você daria. Você não pensaria duas vezes. Não é assim? Basta vir adoecer. Quantas e quantas vezes as mães não oram pedindo a Deus que tire a doença do filho e coloque nelas, né? Provavelmente você que é mãe já deve ter orado assim. A angústia que dá em ver o filho doente e você não poder fazer nada. Mas se fosse uma questão de decisão entre o seu filho perder a vida ou você perder a sua própria vida, com certeza você daria a sua vida sem pensar duas vezes. Então o que você seria capaz de fazer pelo seu filho? Vamos ver o que Joquebede foi capaz de fazer pelo seu filho. Vamos refletir sobre aquilo que ela fez e aprender sobre algumas virtudes que as mães têm. Primeira coisa, a gente encontra nos versículos 2 e 3. Coragem extrema. Joquebede sabia que não tinha onde esconder Moisés do faraó. O exército todo estava procurando por ele. Ela não poderia esconder o seu filho por muito tempo. Então ela decide agir. Ela decide correr o risco. Porque se o faraó descobrisse que Joquebede estava escondendo o seu filho, não só Moisés seria morto, mas ela também seria morta. Mas ela tem a coragem e a determinação de esconder a criança, sabendo que aquela quantidade enorme de soldados estavam caçando os bebês do sexo masculino. Mas Joquebede teve a coragem de escondê-lo. Ela não só teve a coragem de escondê-lo, mas ela teve a coragem de também colocá-lo no rio, dentro de um cesto. Não qualquer cesto, mas de um cesto totalmente preparado por ela mesma. Um cesto onde ela teve todo o cuidado de preparar para que esse cesto não afundasse. Mas ela também teve a coragem de ir ao rio na hora que a filha do faraó fosse tomar banho. Ninguém, exceto as damas da filha do faraó, poderiam estar no rio na hora que ela fosse se banhar. Principalmente o escravo, sendo homem ou mulher, se fosse pego às margens do Nilo, na hora que a filha do faraó estivesse tomando banho, seria morto. Mas Joquebede tem a coragem de, na hora que a filha do faraó vai tomar banho, ela vai lá e coloca Moisés no lugar aonde ela pudesse ver. Joquebede também tem a coragem de enfrentar a filha do faraó. Quando a filha do faraó manda chamá-la para amamentar aquela criança, ela poderia descobrir que aquele filho era filho dela, que aquele menino encontrado por acaso, por acidente, num cesto feito com juncos de papiro, à margem do rio, no momento que ela se banhava, na verdade fazia parte de uma trama daquela mãe. E se isso também fosse descoberto, ela também perderia a sua vida. Mas ela prefere correr o risco
do que ver o seu filho morrer. E assim são as mães. Quantas mães têm coragem de fazer coisas nunca pensadas antes, por amor aos seus filhos? Uma mãe consegue forças para fazer o máximo por um filho, sendo capaz de se doar plena e totalmente por esse filho, ao ponto da exaustão, ao ponto de chegar ao esgotamento, desde que o seu filho, desde que a sua filha esteja bem. Ela é capaz de fazer absolutamente tudo. Então, uma das virtudes das mães é coragem. Coragem para fazer o que é melhor para o seu filho, coragem para fazer o que é melhor para a sua filha, ainda que isso lhe custe e lhe custe muito. Mães são capazes de sacrifícios extremos. E com certeza, essa coragem que as mães têm é uma dádiva do Criador. Com certeza, Joquebede era uma mulher que orava ao Deus, ao seu Deus, ao Deus dos seus antepassados. E não só isso, mas Joquebede também apresentava o seu filho a Deus em oração, pedindo para que Deus cumprisse o seu propósito na vida dos seus filhos. A gente precisa falar de Deus para os nossos filhos. Você que é mãe, precisa falar de Deus para os seus filhos, mas você também precisa falar dos seus filhos para Deus. Apresente seus filhos a Deus em oração. Ore pela vida da sua filha, ore pela vida do seu filho, ore pela vida dos seus filhos. Seja uma mãe que incessantemente ora por seus filhos. Vivemos dias difíceis, vivemos tempos difíceis. Não há um faraó como havia nessa época tentando matar o seu filho hoje. Há diversos outros tipos de faraó competindo pelo coração da sua filha, competindo pelo coração do seu filho. Muitos planos malignos são tramados hoje, são urdidos hoje, para destruir a inocência e a pureza dos seus filhos. E você precisa se aperceber disso. E como Joquebede, você precisa orar pelos seus filhos e apresentá-los a Deus. Então, mãe, primeiro ponto, é um exemplo de coragem. Segunda coisa que as mães têm, criatividade. Encontramos isso nos versos de 4 a 7. Outra característica marcante na vida de Joquebede foi a sua criatividade. Criatividade para o quê? Criatividade para fazer o cesto. Ela faz um cesto de junco, vedando todas as frestas, vedando todas as brechas, e ela consegue materiais próprios para fazer isso, que eram dificílimos de serem conseguidos naquela época. Piche e betume. Não era uma matéria fácil de ser adquirida, mas ela dá um jeito, ela corre atrás, ela faz o que ela pode, e ela consegue esses materiais que, repito, eram muito difíceis de serem encontrados naquela época, para que o seu filho fosse colocado naquele cesto, mas fosse colocado em segurança. Ela fez tudo para que o seu filho ficasse seguro. Mães que amam seus filhos fazem de tudo para que seus filhos fiquem seguros, para que seus filhos fiquem a salvo dos perigos externos. Não é colocar o seu filho numa bolha, obviamente que não, mas é fazer tudo o que você pode para proteger os seus filhos dos predadores da internet e dos predadores da vida real, não só no mundo virtual, mas no mundo real no qual eles estão inseridos. Precisamos proteger os nossos filhos, e uma maneira de fazer isso é primeiro orando por eles, que foi a primeira coisa que Joquebede fez. E a segunda coisa, ela planejou. Ela fez esse cesto meticulosamente, cuidadosamente, para que o seu filho fosse ali colocado. E ela coloca não qualquer tipo de planta, ela coloca um junco específico que nascia às margens do Nilo, e que depois de colocado esse material ficava impermeável, ou seja, não entrava água. Ela cata essas plantas, ela procura essas plantas, e com diligência ela faz esse lugar apropriado, da maneira correta, para que o cesto não afunde, para que não mine água e o seu filho morra afogado. Ela tem criatividade para pedir que a sua filha fique olhando o cesto, porque imagine a situação. A Bíblia não diz isso, isso é o que eu penso, isso é uma inferência minha, não está escrito na Bíblia. Para deixar bem claro, o que está na Bíblia, o que eu penso. Eu penso que ela não conseguiu ficar olhando aquele cesto.
Eu penso que ela não seguiu colocar Moisés no cesto e ficar olhando. Talvez tenha sido demais para o coração daquela mãe ficar olhando o seu filho dentro daquele cesto. Mas ela não deixa ele sozinho. Ela deixa sua filha, Miriam, irmã de Moisés, observando, analisando a situação, para ver se tudo vai dar certo. Você vê isso no texto, nós lemos, que a menina ficou olhando para ver se tudo sairia conforme a sua mãe havia planejado. E não só isso, mas ela deixa Miriam estrategicamente numa posição para que quando o cesto fosse encontrado, ela pudesse ter acesso à filha do faraó e, caso fosse necessário, conseguir uma ama de leite para aquela criança, Miriam daria um jeito. E quem Miriam iria chamar para ser a ama de leite daquele menino? A mãe do menino, Joquebede. E foi exatamente o que aconteceu. Quando a filha do faraó encontra aquela criança e percebe que é uma criança de dias e que precisa de uma ama de leite e ela não tem leite para amamentar aquela criança, o que é que ela faz? Miriam entra em ação e gentilmente ela diz: olha, a senhora quer que eu consiga alguém para amamentar o menino? E a filha do faraó diz: sim, eu quero que você faça isso, por favor, consiga uma mãe de leite para essa criança. E Miriam vai e chama sua mãe, a mãe do menino, e Joquebede ainda recebe um salário para cuidar do seu filho. A filha do faraó ainda paga ela para cuidar do seu próprio filho. Há quem chame isso de coincidência, mas nós sabemos que isso é a mão da providência de Deus, conduzindo a história para onde Ele quer conduzi-la. Então perceba a criatividade dessa mãe: preparar o cesto, planejar tudo, deixar a sua filha já instruída sobre como ela deveria proceder caso acontecesse o que ela tinha previsto que iria acontecer. Assim são as mães, criativas no sustento da sua família, criando formas e mais formas de manter os seus filhos com aquilo que elas têm, criando formas e mais formas de dar aos seus filhos o melhor que elas podem lhe dar dentro das condições que elas têm. Não é assim? As mães sempre dão um jeito de resolver os problemas dos filhos. Sim ou não? Sim. Né? Como eu sei disso? Pela minha própria mãe, pela minha própria experiência. Né? Eu tenho o privilégio de ainda ter a minha mãe comigo. Infelizmente não pude estar com ela hoje, mas tenho a graça de ter a minha mãe, de ter tido uma boa mãe. Não sou um grande homem, mas por trás da minha vida há uma grande mãe. E eu louvo a Deus pela mãe que eu tive e tenho, e peço ao Senhor que multiplique os seus dias de vida para que ela tenha longevidade e possa estar conosco ainda por longos anos, assim como a sua mãe também. Então as mães sempre dão um jeito de buscar resolver os problemas dos filhos. E eu acredito que o Espírito Santo dá essa capacidade às mães de criar soluções para problemas que os pais às vezes não conseguem enxergar. Tem coisas que só as mães resolvem. O pai olha e não consegue ver uma solução. A mãe olha e vê uma solução de imediato. Acredito que é sabedoria dada pelo próprio Espírito do Senhor. Desde que essa mãe ore e peça por sabedoria ao Senhor para educar os seus filhos, como falamos lá no início, Joquebede foi com certeza uma mulher de oração. Por isso ela era guiada, ela era direcionada por Deus e fez tudo o que ela fez por Moisés, tendo como orientação o próprio Deus. Então mãe é um exemplo de coragem, mas mãe também é um exemplo de criatividade pela vida dos seus filhos. E terceiro e último ponto, encontramos no verso número 10. Mãe é um exemplo de determinação. Se existe um ser determinado nessa terra, é uma mãe determinada a cuidar dos seus filhos. Quer ver uma mãe, por mais pacífica que ela seja, por mais calma que ela seja, virar uma leoa? Mexa com os filhos dela, mexa com o seu filho, mexa com sua filha, e você vai ver aquela mãe franzina, raquítica, baixinha, virar um urso negro de 2,5 metros de altura. E se você não se retratar, pode até retalhar você. Então tenha cuidado com as mães. Mãe é um bicho muito perigoso.
Quando ele está determinado a proteger o filho, tenha cuidado, né? Tenha cuidado, se afaste, jogue chocolate de longe e vá mantendo a distância segura, até que as coisas se apaziguem e ela volte à normalidade, tá certo? Porque é perigoso. Mas mães são extremamente determinadas. Nós vemos nesse texto hoje uma mãe determinada a não deixar o seu filho ser morto sob hipótese alguma. Ela estava determinada a entregar a sua vida, mas não entregaria o seu filho sem lutar e sem fazer o que ela podia fazer. Ela levaria até as últimas consequências os seus planos, os seus projetos, a sua coragem e a sua criatividade para proteger o seu filho. Joquebede tinha essa determinação de não deixar o seu filho morrer. Talvez no seu coração ela soubesse que Deus havia escolhido o seu filho para uma grande missão. E isso lhe deu ainda mais força, isso lhe deu ainda mais coragem, mais criatividade e mais determinação para manter o seu filho vivo. E ela cuidou de todas as formas do seu filho. Lembre-se, mesmo cuidando de Moisés sobre a tutela da filha do faraó, ela corria o risco de ser descoberta, do seu plano ser descoberto e de a sua vida ser colocada em risco. Mas ela estava determinada a cuidar do seu filho. E nada nem ninguém iria demovê-la daquela posição. Nada nem ninguém iria retirar do seu coração os seus projetos. Uma mãe determinada é como uma pedra pesadíssima, de várias toneladas. Ela é inamovível. Você não consegue movê-la, nem removê-la. Assim são as mães quando são determinadas a entregar o melhor para os seus filhos, a cuidar dos seus filhos. Mesmo tendo entregue para a filha do faraó, ela continuou cuidando do seu filho. E perceba que ela não entrega o seu filho para qualquer pessoa, mas ela entregou o seu filho para uma princesa. Ela entregou o seu filho para a filha do faraó. Porque, como eu disse ainda há pouco, eu acredito que ela sabia que Deus tinha propósitos para Moisés. E a educação que ele receberia também seria uma boa educação, iria colaborar na sua formação e naquilo que posteriormente Moisés iria fazer para o seu povo. Iria se tornar aquele que iria libertar o seu povo por meio do poder de Deus. Toda mãe, sem exceção, tem essa determinação capaz de vencer tudo para abençoar seus filhos. Uma mãe é capaz de vencer tudo e todos para abençoar os seus filhos. Essa garra faz parte do instinto materno que toda mãe tem. Quando uma mãe quer abençoar o seu filho, ela vai até o fim, ela vai até as últimas consequências, como Joquebede foi. Joquebede foi uma mulher extremamente determinada, e isso fez uma grande diferença na vida de Moisés. Uma grande diferença. Essa determinação, essa garra, essa coragem, essa criatividade da sua mãe foi fundamental na vida de Moisés quando ele peregrinava no deserto. Eu acredito que naquele momento, no momento de maior dificuldade na vida de Moisés, quando ele está conduzindo aquele povo no deserto, muito do que ele fez foi o que ele havia aprendido com a sua mãe. Muito do que ele colocou em prática no deserto, ensinamentos, foi adquirido por meio da sua mãe, do que a sua mãe lhe transmitiu. Todos nós, com certeza, aprendemos alguma coisa com a nossa mãe. Sempre há um ditado que a mãe tem, sempre há alguma coisa que ela diz, uma palavra que fica, e que em determinados momentos da nossa vida aquilo vem à tona. Não é assim? Bem que minha mãe dizia, bem que minha mãe falava, aquele ditado da minha mãe era certo demais. Não é? Mães marcam a vida dos seus filhos, e não foi diferente com Moisés. Então Joquebede foi um exemplo também de determinação. Concluindo o nosso sermão, caminhando para o fim, essa mulher, de certa forma desconhecida por tantas pessoas, uma quase que anônima na Bíblia, deixou um modelo e deixou sua marca, não só em seu nome. Esse não foi o maior legado
de Joquebede, deixar o seu nome. Talvez você nem conhecesse ela pelo nome, como eu falei no início desse sermão. Mas em seu filho, com certeza, ela deixou marcas indeléveis no coração de Moisés. Que como Joquebede, você, mãe, possa também deixar marcas indeléveis no coração dos seus filhos, no caráter dos seus filhos, na personalidade dos seus filhos, no temperamento dos seus filhos e também na espiritualidade dos seus filhos. Que o seu maior legado para esse mundo seja o seu filho. Que o seu maior legado para esse mundo seja a sua filha. As pessoas sempre falam em deixar um mundo melhor para os nossos filhos, né? Sempre se vê isso, a gente sempre vê isso em comerciais, em tantos meios midiáticos. Vamos procurar deixar um mundo melhor para os nossos filhos. Mas pouco se fala sobre deixar filhos melhores para esse mundo. Joquebede se esforçou ao extremo, com sua coragem, com sua criatividade e com sua determinação, para deixar um filho melhor para esse mundo. E que filho ela deixou? O maior líder da história de Israel, um homem chamado Moisés, que carregava em sua vida, em sua personalidade, em seu caráter e em sua espiritualidade as marcas que a sua mãe havia impresso no seu coração. Então, meus irmãos, e principalmente minhas irmãs nessa noite, mãe é um exemplo de coragem, mãe é um exemplo de criatividade, mãe é um exemplo de determinação. E que você siga o exemplo de Joquebede e seja essa mãe para os teus filhos, seja essa mãe para o seu filho, seja essa mãe para a sua filha. Marque o seu filho de maneira positiva, marque o coração do seu filho, da sua filha, da melhor maneira que você puder. E lembre-se, a mais incrível das mulheres da Bíblia, ou pelo menos a mais conhecida dentre todas as mulheres da Bíblia, quem é? Quem você acha que é? A mulher mais conhecida de todas as mulheres da Bíblia? Maria. Quem foi Maria? Uma grande profetisa? Uma grande guerreira? Uma grande sacerdotisa? Uma mulher que debatia nas praças sobre filosofia abertamente com os filósofos de sua época? Não. Maria foi uma mãe. A mulher mais conhecida da Bíblia. Uma das mulheres mais incríveis da Bíblia. Uma das mulheres mais extraordinárias da Bíblia. Foi uma mãe que cumpriu a sua missão de ser mãe. Não inventou modas, não procurou modismos. Ela apenas foi mãe. E pelo simples fato de ser mãe, se tornou uma das mulheres mais incríveis da Bíblia. Que você seja uma mulher incrível, sendo a melhor mãe que você puder ser para os teus filhos, em nome de Jesus. Amém? Eu quero orar por você, mãe, nessa hora. Peço a você que feche os seus olhos, curve sua cabeça, e convido a todos os homens a orar pelas mães aqui presentes nessa noite, as que irão ver esse vídeo depois no YouTube, não só pela sua mãe, mas por todas as mães. Senhor, te somos gratos, Pai, pela vida das nossas mães, ainda pela vida daquelas que não estão mais conosco, mas Senhor, muito obrigado pelos momentos que o Senhor nos permitiu conviver com elas, porque como um dia, Senhor, Agostinho falou, a dor da perda nunca será maior do que a alegria de um dia ter possuído. Obrigado pelos momentos felizes que o Senhor permitiu que cada filho que não tem mais a sua mãe consigo, viveu ao lado da sua mãe. Que esses momentos, Senhor, felizes sejam aquilo que signem, que marquem o coração desses filhos. E Pai, para as mães que ainda estão aqui presentes, eu te peço, derrama sobre suas vidas sabedoria, derrama, Senhor, sobre suas vidas do teu poder, derrama sobre suas vidas, Senhor, da tua graça, para que elas entendam e compreendam qual é o seu papel, qual é de fato a sua missão. O mundo tem tentado, Senhor, de todas as maneiras, destruir o papel das mães, porque o adversário das nossas almas sabe a importância, Senhor,
que uma mãe tem na vida de um filho. Por isso eu te peço, ser com cada mãe aqui presente, ser com cada mãe dessa igreja, Senhor. Derrama sobre suas vidas sabedoria, para que, exemplo de Joquebede, elas sejam mães corajosas, que sejam mães criativas e que sejam mães determinadas a criar os seus filhos da melhor maneira possível. E a melhor maneira de criar os seus filhos é no caminho do Senhor. Por isso conceda, Pai, a graça a essas mães de desempenharem os seus papéis de mães, para que sejam mães extraordinárias pelo teu poder na vida dos seus filhos, como foi Maria na vida do nosso amado Salvador. Capacite a cada uma dessas mães, e que as incapacidades que elas pensam ter, Senhor, que as ansiedades, que seus medos, que cada uma delas leve e deixe nessa noite aos pés da cruz de Cristo, que é o melhor lugar para que as mães possam estar e ali apresentarem seus filhos ao Senhor. Tome cada uma dessas mães em tuas mãos, guarde seus corações, guarde suas vidas, as abençoe ainda mais, derrame graça sobre suas vidas, e as ajude e as fortaleça nas lutas que elas com certeza ainda irão enfrentar no processo, Senhor, de criação e educação dos seus filhos, mas que elas nunca se esqueçam que podem sempre contar com a tua ajuda, com o teu amparo e com o teu cuidado. Obrigado, Senhor, pela vida da minha mãe. Obrigado pela vida de cada mãe aqui presente nessa noite. Abençoe a todas. É a nossa oração a Ti, no nome de Jesus. Amém. Que o Senhor te abençoe sempre, que Ele te guarde sempre, e que sempre, dos altos céus, a cada mãe, a abençoe o nosso Senhor. Amém? Nesse momento, o Ministério Infantil vai fazer uma apresentação também em homenagem às mamães. Então, que você aguarde para também ser homenageada por esses pequenos, no nome de Jesus.